Oi, gente. Hoje nós vamos resolver a nossa lista sobre função. Eu chamei de função de primeiro grau, mas a gente também pode chamar de função afim. Esse vídeo é basicamente a nossa segunda aula sobre função. Por quê? Porque na primeira realmente foi só uma introdução, assim, o básico do básico de como resolver de forma bem simples, encontrar alguns pontos. Mas nessa aula é que eu vou falar de mais detalhes para vocês. Então, a nossa função afim, ela é da seguinte forma: nós temos f de x igual a x mais b, onde a é o nosso coeficiente angular do que? Da nossa reta, porque função afim a gente encontra retas. Se você estiver vendo a equação do segundo grau, você sabe que na equação do segundo grau a gente encontra parábolas, que são curvas, ou para cima ou para baixo. Mas na função afim nós encontramos retas, tá bom? Ela é da seguinte forma: x mais b, coeficiente angular é o a, e o b é o nosso coeficiente linear. Eu já vou explicar para vocês o que significa isso. Basicamente, o nosso coeficiente angular vai dizer o ângulo da reta. Quer dizer o quê? A inclinação. Se ela vai para cima, se ela vai para baixo, se ela é mais reta, se ela é mais curvada e por aí vai. Então, se esse coeficiente aqui, se esse número que acompanha o x, ele for positivo, a nossa reta vai ser crescente. E se ele for negativo, a nossa reta vai ser decrescente. O nosso coeficiente linear, ele vai nos dizer o ponto onde a nossa reta intercepta o eixo y. Porque isso aqui é para a gente representar em um gráfico. Que eu peguei essa folha quadriculada aqui para poder nos auxiliar, porque fica melhor. Eu vou pegar uma régua aqui e já vou fazer um gráfico, que a gente vai usar vários gráficos aqui nesse exercício. Para quem não tiver uma folha quadriculada, eu vou estar enviando um arquivo que dá para imprimir. Mas se você não tiver como imprimir, gente, é só fazer duas retas assim, tentar fazê-las bem certinho de forma a formar um ângulo de 90 graus. Eu falei isso na aula de geometria, ó, ângulo de 90 graus, tá vendo? Tá formando 0,90, porque tá retinho. E marcar de 1 em 1 centímetro. A minha aqui não tá de 1 em 1 centímetro, mas tá com a mesma medida. É só você marcar de forma que fica a mesma medida, um espacinho entre um e outro. Aí eu vou explicar para vocês o que vai ter aqui. Sujou, porque a régua estava suja. Vou explicar para vocês o que vai ter aqui. Olha só. Aqui vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. E infinito, tá, gente? Porque é uma setinha, infinito para cá e infinito para cá também. Pro lado de cá eu boto os positivos. Aqui no meio vai ser 0. Tanto para o eixo y quanto para o eixo x. O nosso eixo x é esse aqui, nosso eixo y é esse daqui, todinho, tá? Aí, para cá agora eu começo os negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Tô marcando aqui com tracinho, mas eu não precisava porque eu tô fazendo exatamente na marcação do quadriculado da minha folha, tá? Agora, para baixo, são os negativos do eixo y, tá, gente? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Eu tô fazendo até esses valores aqui, 6, 7 mais ou menos, mas você pode fazer qual você quiser. Mas geralmente a gente faz com os menorzinhos, tá bom?
para cima são os positivos. Isso foi até o 5. Ok. Aí agora, aqui, eu estava falando coeficiente angular. Coeficiente angular é a inclinação da reta. E coeficiente linear é onde ela corta o eixo Y. Porque, gente, estamos falando de retas. Para desenhar uma reta, a gente precisa exatamente de 2 pares ordenados, tá? Porque a gente vai marcar 2 pontinhos e vai traçar a reta por eles. Essa reta ela é infinita, não importa de que forma que ela está passando. Então, em algum momento, ela vai cruzar o eixo Y. Mesmo que a gente encontre 2 pontos que sejam mais para lá de cá, quando a gente traçar a reta, em algum momento ela vai passar no eixo Y. E ela vai passar no eixo Y exatamente no ponto do coeficiente linear, na marcação do coeficiente linear, que é o B, tá? Esse B aqui, ele é um número, tá bom? Inteiro ou não, tá? Geralmente inteiro, mas pode não ser inteiro. E o A também é um número, só que ele está acompanhado do X. Se não tiver X, não é função, tá? Não é função, porque a função ela precisa do X. A função do segundo grau precisa do X elevado ao quadrado, né? A função afim, ela precisa do X. X puro, tá, gente? O que quer dizer com puro? Quer dizer que ele não tem um númerozinho aqui em cima, um expoente, tá? Uma potência. Esse A, ele pode ser um número decimal, uma fração, né? No caso, um número inteiro, negativo, positivo, tá bom? E deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar. Acho que por enquanto não. Vamos fazendo, porque eu vou dar vários exemplos e aí vocês vão entender melhor sobre tudo que eu estou falando. Eu copiei as questões da lista que eu tinha mandado para vocês, porque eu ainda estou sem tinta na impressora. E isso atrasa um pouco o meu trabalho, né? Que eu fico com dificuldade de fazer as coisas. Mas vamos fazer da forma que a gente tem, com a ferramenta que a gente tem, não é mesmo? Então, olha só, primeira questão. Represente graficamente, ou seja, no gráfico, a função f. Isso aqui é um símbolo para a função. Aí tem 2 pontinhos e um conjunto, 2 conjuntos, né? De um com a setinha indo para o outro. Quer dizer que esse aqui seria o x e esse seria o y, ou f de x, né? Y e f de x é a mesma coisa, eu falei isso no outro vídeo. Então, quer dizer que a minha função, ela está indo de x nos reais, ou seja, o x pertence aos reais, até o y, que pertence aos reais também, tá bom? Quer dizer que eu estou pegando um valor de x e encontro um valor em y, que também pertence aos reais. Só isso. Isso aqui você não precisa se preocupar tanto, tá bom? É só isso aqui. Domínio contra domínio. Definida por a f de x igual a 2x menos 1. Então, a gente vai começar por aqui. Eu vou fazer esse primeiro aqui, eu não vou fazer todas dessa questão, porque a gente tem muita coisa para fazer, senão esse vídeo vai ficar muito longo e vai demorar mais para vocês terem como assistir, porque eu preciso editar e postar e tudo mais. 2x menos 1. Para eu desenhar, para eu representar esse gráfico, eu preciso de 2 pontos, 2 pares ordenados. E eu falei para vocês no outro vídeo como que fazer isso. Ó, fica a meu critério, eu posso escolher. Então, o primeiro par ordenado que eu quero é com f de 0. 2 vezes 0 menos 1, porque o x, ó, quando x é 0, então eu tenho que botar o 0 aqui. A resposta vai ser 2 vezes 0 é 0, menos 1. Essa é a resposta. Então, eu já encontrei um par que vai ser 0 menos 1. Agora, eu vou fazer outro. E eu vou fazer com o número 1. F de 1 igual a 2 vezes 1 menos 1. 2 vezes 1 é 2, menos 1, 1. Então, o outro par ordenado que eu tenho é 1 e 1. Tá bom? O que vai ser isso aqui? Eu falei lá no outro vídeo que a primeira coordenada é x e a segunda é y. Então, eu tenho que ir aqui no x
eu vou pegar outra caneta para ficar mais visível. Eu vou aqui no X e vou encontrar o zero. O zero é o meio para qualquer um dos dois, tá? Quando a gente tem um par ordenado que tem o zero, a gente vai marcar o nosso ponto como sendo o outro valor do par ordenado que não é zero. Então aqui, ó, x igual a zero e y igual a menos 1. Então eu vou aqui no y, menos 1, e vou marcar o meu ponto. E aqui, ó, f de 1 vai ser 1 também. Então x é 1, y é 1, aqui. Então eles têm que se encontrar. Aí eu vou tracejando até eles se encontrarem. Aqui era 1 do x, ó, do meu par ordenado, e aqui era 1 do y. E eles têm que se encontrar. Aí eu marquei meu ponto. Só que eu tenho esse ponto aqui e esse aqui. Agora eu traçar minha reta. Olha só. Olha só o que eu falei para vocês antes. A minha função, o coeficiente, ó, coeficiente angular dela é 2. É positivo, então a minha função é crescente. Olha só a minha reta, ela está crescendo. E o coeficiente linear dela é menos 1, então é onde corta o eixo y. E sem querer, quando eu botei o f de 0 aqui, eu já encontrei o menos 1. E olha só, ela já cortou no menos 1 diretamente, porque eu já estava fazendo assim. Mas mesmo que eu não fizesse, ia acabar cortando. Se a gente usa um gráfico bem certinho, com as medidas, né, a distância entre um pontinho e outro certinho, a gente acaba batendo certinho no coeficiente linear, mesmo que o seu par ordenado não tenha ele, tá? Às vezes pode dar errado de não bater no número certinho, num ponto do gráfico, porque a medida aí está errado, ou seja, a distância entre um tracinho e outro, tá bom? Mas não tem problema, isso aqui é só para representar. Se você faz a conta certinha, tá tudo bem, tá? Vamos lá. Já fizemos esse aqui. Eu vou fazer só mais um desse, para poder vocês, pra gente já passar pro próximo. Vou escolher uma fração, esse daqui. Vamos fazer esse aqui. Agora eu vou usar outra caneta, mas vou continuar com esse gráfico aqui, para não desperdiçar. A minha função agora é f de x igual a menos 1 sobre 2x mais 3. Vai ser um pouquinho mais chatinho de fazer, mas dá para fazer, tá, gente? Eu vou fazer com f de 0 de novo, porque é muito prático, gente, porque anula o x na hora. Olha só. F de 0. Eu tenho que menos 1, 2 vezes 0. Eu vou escrever aqui, mas vocês vão entender o que eu estava falando, ó. Menos 1 sobre 2 vezes 0. Gente, a fração, o denominador dela não pode ser 0. Então, isso aqui, ó, deu 0, acabou. Porque a fração, o denominador deu 0, menos 1 dividido para 0 é 0. Então, a resposta é 0 mais 3, é o 3, que é o nosso coeficiente linear, né? Então, para ordenado 0, 3. Agora aqui, f de x igual a menos 1 sobre 2x mais 3, que eu vou fazer com f de 1 de novo. Posso usar outro número, mas eu não quero, tá? Menos 1 sobre 2 vezes 1 mais 3. Isso aqui é menos meio, tá? Porque 2 vezes 1 é 2, mais 3. Gente, menos meio é menos 0,5. Mais 3, eu tenho 3. Vamos passar em dinheiro, 3 reais. Tiro menos 0,5, que é 0,50 ou 50 centavos. Então, 3 tirando 50 centavos, eu fico com 2,50, 2,5, tá? Eu prefiro deixar em decimal e resolver. Mas se você quiser resolver com fração, era só botar um aqui embaixo do 3 e fazer soma de frações. Ou subtração, né? No caso que esse aqui é negativo. Porque eu ensinei pra vocês com MMC, tudo direitinho, tá? Então a resposta aqui ficou
Mas para a gente marcar no gráfico, eu prefiro o número decimal. Então, se você quiser resolver fração e no final transformar em decimal para marcar no gráfico, pode ser também. Eu usei x igual a 1 e encontrei 2,5. Então, vai ficar assim. Vai ser 3, y3, positivo aqui para cima. Que é o nosso coeficiente linear, né? Eu não vou marcar o zero, porque eu já falei para vocês. Quando é zero e algum número, você tem que marcar no número. E aqui é 1, 2,5. 1, 2,5 positivo. 2,5 ele vai ser metade entre 2 e 5, tá? Então, para encontrar no 1, vai ser bem aqui, tá bom? Vou dar um zoom para vocês conseguirem ver. Bem aqui. Aí aqui, ó, é o 2,5, tá? E tem que ser do y, porque eu estava falando aqui, ó. Opa, aqui, bem aqui, 2,5, tá? Agora eu vou marcar, aqui já tem os 2 pontos, ó. 1, 2 pontos. Eles podem ser perto, mas olha só, a reta, ela vai passar bem aqui. E olha que interessante, ela vai cruzar bem no 6. Então, quer dizer que se eu colocar y igual a 0, eu acho 6. Olha que legal, gente. Bom, se eu tiver feito certinho, né, o desenho. Mas, como aqui tá batendo bem direitinho, eu acho que sim. Vocês podem testar depois, isso aqui. Se f de x igual a 0, você vai dar 6. Não vou fazer aqui porque a gente tá com pouco tempo, tá? Vamos passar para a próxima. Determine a raiz ou o zero de cada uma dessas equações. Ah, interessante. Então, eu vou usar aquele exemplo ali para ver se vai dar certo. Apesar dele não ter aqui, né? Tem outras questões. Mas eu vou usar. Porque determinar a raiz ou zero é justamente isso, igual a zero. Vou mostrar para vocês como que faz com essa daqui, tá? Ó, f de x igual a menos 1 sobre 2x mais 3. Vou marcar aqui para vocês saberem sobre o que se trata. Aí aqui é 1b. Aqui é 2. Com um asteriscozinho, porque fui eu que quis fazer essa questão. Mas é do mesmo tipo da 2. Aí o que eu vou fazer? Eu tenho que igualar a zero, porque é a raiz ou o zero da função. Valeu a zero. Tá bom, vamos ver agora. Ó, eu vou repetir o menos 1 sobre 2x. E eu vou passar o 3 que estava positivo, vai passar negativo. Vou passar menos 3. Agora eu tenho menos 1 igual a menos 3. Esse 2x eu vou passar multiplicando, porque ele estava dividindo, eu posso passar multiplicando. Porque ele está desse lado em tudo que tem desse lado. Eu não podia passar ele antes, porque ele não estava no 3, tá, gente? Agora, menos 3 vezes 2x. Vou ficar com menos 1 igual a menos 3 vezes 2x é menos 6x. Então, vou ficar aqui, ó. Vou inverter isso aqui. Vai ficar menos 6x igual a menos 1. X é igual a menos 1 sobre menos 6. Porque esse menos 6 está multiplicando, vai passar dividindo, tá? Então, x é igual a 1 sobre 6. Então, quando y é 0, x é 1 sobre 3. 1 sobre 3 não, desculpa, 1 sobre 6. Deixa eu ver aqui. 1 sobre 6
que é isso aqui. Essa aqui é a resposta, tá? Não deu como eu esperava pra bater aqui no 6 certinho, gente. Não sei porquê, porque o desenho tá bem certinho. Mas é como eu falei com vocês, às vezes a gente faz um pouquinho diferente, mesmo o meu aqui batendo com as linhas certinho, acabou não dando certo, tá? Mas não tem problema. O importante é que as contas estejam certas, tá bom? Façam com bastante atenção, passo a passo, tá? E não se confundam se o gráfico não bater com o de vocês, como aconteceu aqui com o meu, tá bom? Agora vamos fazer outra questão que esteja aqui. Vou fazer essa aqui, ó. Essa D. Dois, letra D. F de x igual a 1 menos 5x. Isso aqui eu tenho que igualar. Isso aqui eu tenho que igualar a zero, que é o zero da função, né? Ó, menos 5x igual a... Esse 1 tá positivo, vai passar negativo. Então, x é igual a menos 1 dividido para menos 5. Tava multiplicando, passou dividindo. X é igual a 1 quinto. Então, quando y é zero, x é 1 quinto. Tá? É isso aí. Passando para a próxima, gente, olha só. Dada a função f de x, determine f de 1. Muito simples, muito simples. Você vai pegar aqui, ó, número 3. Eu tenho a função f de x igual a menos 2x mais 3. Eu vou botar f de 1. Quando x é 1, menos 2 vezes 1 mais 3. Menos 2 vezes 1 é menos 2. Mais 3, menos 2 mais 3 é 1. Então, a resposta é, quando x é 1, y também é 1, que é o f de x, né? Pronto, essa é a resposta, gente. Muito tranquila essa questão. Aqui, ó, dada a função f de x igual a 4x mais 5, determine x tal que f de x igual a 7. Essa também é fácil. A diferença é que aqui eu queria f de 1. Aqui eu quero quando f de x igual a 7. Então, eu tenho que igualar tudo isso aqui. Porque, olha só, eu não chamo f de x igual a isso aqui. Então, é só igualar isso aqui ao que está chamando f de x. Ó, vou mostrar aqui embaixo. Vamos ver se vai dar espaço aqui. F de x igual a 4x mais 5. Só que tá falando que f de x é 7. Se f de x é igual a 7 e f de x também é igual a isso aqui, então isso aqui também é igual a 7. Entendeu? Ó, 4x mais 5 é igual a 7. 4x igual a 7. Esse mais 5 vai passar menos 5. Continuando aqui. 4x igual a 7 menos 5 é 2. Gente, eu vou espremer aqui. Vai ficar x igual a 2 sobre 4. Tá? Porque o 2 já estava aqui, o 4 está multiplicando o x, vai passar dividindo. É 2 sobre 4 ou 1 sobre 2, né, gente? Transformando em fração irredutível, tá bom? Essa é a resposta. O par ordenado ficaria 2 sobre 4, 7. Porque eu chamei f de x de 7 e f de x é y, né? Então, essa é a resposta aqui, na número 4. Continuando, já fiz a 3, já fiz a 4. Escreva a função afim f de x é igual a x mais b, sabendo, olha só, isso é bem interessante.
ele quer que eu descubra a lei de formação. A gente chama lei de formação da função, sabendo dos pares ordenados. Por que eu estou sabendo dos pares ordenados? Olha só. Agora eu vou fazer aqui na folha branca, porque eu não preciso do gráfico. Olha só. Se eu falo se eu falo que f de 1 igual a 5 e f de menos 3 igual a menos 7, eu tenho o par ordenado. Aqui é x, né? Então, 1, 5. Porque quando eu faço f de 1, eu encontro 5. Então, 1, 5. E menos 3, menos 7, pelo mesmo motivo. Tá? Então, eu tenho que descobrir que tipo de conta está acontecendo, onde com o número 1 eu encontro 5. E com o número menos 3 eu encontro menos 7. Tá? Eu pensaria assim, logo de cara, vou usar o lápis, tá? Porque eu posso errar e eu posso apagar e fazer os testes. Ó, eu sei que que a formação, né, de uma função afim é ax mais b. Então, eu vou testar assim, ó, x sendo 1, né, mais 4, porque 1 mais 4 eu encontro 5, que foi o que aconteceu. Agora eu vou testar no de baixo para ver se vai dar certo. Quando x é menos 3 mais 4, o que acontece? Menos 3 mais 4 ia dar 1. E eu tinha que encontrar menos 7. Então, tá errado. Vou dar uma borracha aqui. Não é isso. Não é isso. Tem que ser outra coisa, então. Esse aqui é um jogo de adivinhação. Adivinhação e teste. Pra gente saber o que está acontecendo. Eu vou supor que seja alguma coisa que vai deixar esse número grande e depois vai somar. Porque aí, se eu multiplicar o 3 algumas vezes e depois somar algum número, ele vai diminuir. Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Por exemplo, algo que passe um pouquinho do 7. Tipo, 3 vezes 3 é 9. Então, 3 vezes menos 3 é menos 9. Aí, se eu somar 2, fica menos 7. Ó, 3 vezes menos 3 é igual a 9. Mais menos 9. Mais 2 igual a menos 7. Tá? Vou arrumar isso aqui. Agora tem que testar no de cima para ver se vai dar certo. Porque tem que valer para os dois pontos. Para os dois pares ordenados, senão não adianta. Olha só. Eu acho que é essa daqui, ó. F de x igual a 3x mais 2. Olha só o que vai acontecer se eu fazer f de menos 3. 3 vezes menos 3 mais 2. 3 vezes menos 3 é menos 9. Mais 2 fica menos 7. Agora eu vou fazer no outro. F de 1 é 3 vezes 1 mais 2. 3 vezes 1 é 3, mais 2, 5. Deu certo. Então, é essa a lei de formação dessa questão. Tá? Essa daqui é a resposta da letra A. Eu já vou pular porque tem mais coisa para fazer e a gente já tá com bastante tempo de vídeo, tá bom? Mas tentem fazer. É só ir testando e ver o que vai dar certo pros dois, gente. Tá? Lembrando que o x pode ser negativo, então esse número aqui ele poderia ser negativo, esse daqui, por aí vai. Vamos lá. Considere a função f
dos reais para os reais, definida por f de x igual a 5 menos 3, e verifique se a função é crescente ou decrescente. Gente, a função ela é crescente, ó, coeficiente angular positivo, então a função está crescendo, tá? Se fosse negativa, a função ia decrescer. Deixa eu ver aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Essa daqui, ó, tá vendo? Esse número aqui, ele é menos meia, como se tivesse, o número tá negativo, tá? Esse é o coeficiente angular do x, tá bom? Então, ele tá deixando o x, a reta decrescendo. Olha, ela tava no alto e foi descendo. Aqui não, ela tava no baixo e foi subindo. Às vezes ela nem tá tão no baixo, às vezes ela tá tipo por aqui assim e tá subindo também. É crescente também. Aí nesse caso aqui é crescente, tá? O zero da função. O zero dessa função aqui, 6. O zero da função é só igual a zero. 5x mais... Ai, botei errado. 5x menos 3 igual a zero. 5x igual a 3 positivo, porque estava negativo. Gente, desculpa, estava fazendo e não percebi. Ó, 5x menos 3 igual a zero, tá? Porque é o zero dessa função aqui. Então, eu tenho que igualar essa função a zero. 5x menos 3 igual a zero, 5x igual a 3, porque o 3 não estava negativo, passou positivo. X igual a 3 quintos. O 5 estava multiplicando, passou dividindo. Então, o zero da função é esse. C, o ponto onde a função intersecta o eixo y. Eu já falei para vocês que isso aqui é coeficiente linear. E o coeficiente linear da nossa função é menos 3. Então, vou colocar aqui, ó. Resposta da letra A. Crescente, pois coeficiente angular é 5, tá? Que é maior que zero. Letra C, o ponto onde a função intersecta o eixo y é menos 3, pois coeficiente linear é menos 3, igual a B, tá? Porque esse B aqui, por conta disso aqui, ó. Eita, aqui em cima. Esse B aqui. Por conta da lei de formação da função, a x mais b, por aí vai. Deixa eu ver aqui. O gráfico dessa função. O gráfico é só você encontrar dois pontos e fazer nesse tipo de folha quadriculada aqui, tá, gente? Não vou fazer agora porque o meu espaço já acabou na outra folha, tá bom? Dada a função afim, f de x igual a 2x mais 3, determine os valores de x para que f de x igual a 1, f de x igual a 0 e f de x igual a 1/3. Quando ele está falando da f de x, é como se fosse o y, mas também é como se fosse esse próprio, esse f de x aqui, tá? Não é como se fosse, esse f de x aqui. Então, é só você igualar isso aqui a esses valores, tá? Vou fazer um só, ok? Ó, número 7, vou fazer o C. F de x igual a 2x mais 3. Aí, tá pedindo f de x igual a 1/3. Essa aqui que tá pedindo na letra C. Essa aqui é a função que a 7 me deu. Como isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, eu posso igualar esses dois.
2x mais 3 igual a 1/3, tá? Eu vou passar esse 3 aqui, que tá dividindo, pra cá, multiplicando tudo isso aqui. Eu poderia fazer de outras formas, tá, gente? Porque isso aqui é uma equação. Eu posso passar esse número, esse 3 pra cá e fazer MMC, mas eu não quero. Eu quero passar isso aqui multiplicando tudo. Acho que fica mais fácil assim, tá bom? Isso aqui tem que multiplicar isso e tem que multiplicar isso. 3 vezes 2x é 6x. 3 vezes 3 é mais 9, igual a 1. 6x igual a 1 menos 9. 9 estava positivo, passou negativo. 6x igual a menos 8. X igual a menos 8 dividido para 6. Estava multiplicando, passou dividindo. Para tornar irredutível, eu vou dividir por 2. Tudo isso aqui vai ficar menos 4 sobre 3. Então, essa é a resposta. Achei o valor de x, para o qual f de x é 1/3. Tá bom? Se você quiser testar se deu certo, é só jogar esse menos 4/3 aqui dentro desse x aqui da função. Aí você tem que encontrar 1/3, porque um é o correspondente do outro. Se a gente igualar a função 1/3, eu encontro isso, e se eu usar x aqui, eu tenho que encontrar isso, tá bom? É isso, gente. Eu vou parar por aqui. Se vocês quiserem fazer as outras questões e me mandarem, tá bom? Pra poder eu ver como que ficou, corrigir pra vocês. Ó, ficou bastante questão sem fazer, todas essas que eu não marquei de rosa, tá? E esse vídeo ficou bem grande, mas eu espero que vocês tenham entendido. Eu gravei esse vídeo com o microfone para poder tentar melhorar a qualidade do áudio. Qualquer dúvida, me mandem mensagem, tá bom? Muita atenção na hora de fazer os exercícios. Estamos acabando o nosso curso, estamos no fim, mas eu vou continuar com vocês até a data da nossa prova, tá? Então, é isso. Bons estudos e até o próximo vídeo.